Olá gente, meu nome é Wallace Barbosa, sou o criador desse canal. Esse canal tem como objetivo sempre sair em defesa da democracia de um ponto de vista progressista. Bem gente, na verdade esse canal ele foi criado para fazer uma série de discussões variadas sobre as questões políticas no Brasil. Mas ainda estamos diante daquele fato ocorrido no dia 8/1, foi aquele ataque, tentativa de golpe, o ataque terrorista em Brasília. Infelizmente são assuntos que ainda continuam na nossa mente, né? E a gente está procurando entender por que essas coisas acontecem. Uma das coisas que me espanta muito, que estava me espantando muito, agora não está nem tanto mais, depois de umas pesquisas que eu fiz, é o fato de que um governo que beirou a tirania ainda ter tantos seguidores. O Brasil perdeu quase 700 mil pessoas vítimas da Covid, e é claro que a Covid matou gente em todo mundo, e teria matado gente no Brasil, independente do governo. Qualquer governo que estivesse aqui, teríamos perdido pessoas, teríamos perdido os nossos irmãos, nossos amigos. Mas o problema foi o descaso. Com o descaso do presidente, morreu muito mais gente. Isso já está até provado, né? Morreu muito mais gente do que deveria ter morrido. Talvez aí 300, 400 mil pessoas, 400 mil mortes poderiam até ter sido evitadas. Um exemplo claro disso é que em Manaus faltou respiradores. E a resposta que o governo deu foi enviar cloroquina. Então, gente, foi um descaso total. Ele não incentivou o fique em casa, vamos dizer assim, né? O lockdown. Não incentivou, pelo contrário, ele combateu seriamente essa medida, né? Invadiu hospitais, um monte de coisa. E não, estou falando só da questão da pandemia, né? Agrediu jornalista quando faziam perguntas sobre isso, né? Tipo assim, vou comprar vacina onde? Comprar na casa da sua mãe e tal, um monte de coisa, né? Disse que não era coveiro, não queria saber das mortes, essas coisas. Só da questão da pandemia e outras coisas mais. Nós estamos vendo aí que agora coisa que já era notório, né? Os gastos excessivos no cartão corporativo. Essa questão do cartão é um outro vídeo, né? O problema não é quanto se gastou, é como se gastou. Porque poderia ter sido gasto esse dinheiro de uma forma mais republicana, uma forma mais democrática. Não padarias, sei lá, 9 mil reais por cada compra em padaria, às vezes 2 compras por dia, né? Então foi um governo absurdamente horroroso. Mas ele sai, esse governo encerra com uma quantidade enorme de seguidores. Eu não sei exatamente por que isso acontece, mas me assemelha um pouco com a síndrome de Estocolmo. O que era a síndrome de Estocolmo? Você ter afetos pelo seu algoz, pelo fato do seu algoz ter um potencial incrível de te destruir, mas que não destrói você por completo, mas que causa muito mal, mas ainda permite que você continue vivo, né? Então aí a pessoa, a vítima desse algoz, ela passa a ter uma admiração, porque o potencial seria para que ele destruísse, né, a vítima, mas não destruiu. Só deixou sequelas. Então a pessoa fica grata por isso, né? Já que o potencial era muito maior do que deixar apenas as sequelas. E aí as pessoas passam a admirar o algoz, e em alguns casos até se apaixonam pelo algoz, né? Foi o que aconteceu em Estocolmo em 1972, quando os psicólogos, os psicanalistas, eles criaram essa teoria do síndrome de Estocolmo. Então parece um pouco com isso, né, que a gente tinha a expectativa de males maior que poderia ter sido causado por esse presidente, o que não aconteceu. Aconteceu males enormes, sequelas enormes que a sociedade brasileira vai ter que suportar, né? Mas poderia ter sido pior. E não foi pior, não foi porque o Bolsonaro não quis, não foi pior porque o STF, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, impediu que muitos males acontecessem. Não foi pior porque, de alguma forma, o Exército não quis segui-lo até o final. Se dependesse do general Heleno, teria. Não foi pior porque o Exército também não se movimentou
em direção ao apoio ao Bolsonaro, porque a repercussão internacional seria gravíssima. E como foi grave a repercussão internacional diante do golpe, da tentativa de golpe do dia 8/1. Então ele ficou amarrado, mas as possibilidades seriam piores. E se ele faz esse segundo governo de forma antidemocrática, tomando o poder à força, com apoio dos militares, a situação seria muito, muito, muito pior. Ainda assim, ele sairia desse governo morto no futuro, porque os tiranos eles só largam o poder quando morrem, os grandes ditadores só largam o poder quando morrem, mas o túmulo dele seria visitado, o dia da morte dele, do aniversário dele, seria festejado por um grupo enorme de seguidores. E nem todos esses seguidores são tão cruéis quanto ele, mas acabam sendo seguidores. E aí, acabei dando uma olhada, uma pesquisa rápida aqui sobre essa tirania, esses tiranos do mundo inteiro, né, que tiveram uma situação semelhante, que saíram do poder, apesar de causar tanto mal à sua nação, saíram do poder admirado, respeitado e amado ainda por parte do povo, não todo o povo, mas uma parte do povo. Por exemplo, aqui no Brasil, quando acabou o regime militar, tem gente que tem saudade dele até hoje, um regime horroroso desse, um regime que matou muita gente, que perseguiu muita gente, absolutamente antidemocrático, mas tem gente que tem saudade, fala naquele tempo que era bom. E não era bom naquele tempo, mas é o pensamento deles. Aí eu peguei aqui alguns nomes aqui de alguns ditadores no mundo, que, só para a gente ter uma ideia do que acontece, está acontecendo com o povo brasileiro que ainda é seguidor do Bolsonaro, que isso não é uma coisa inédita. Os grandes tiranos também saíram do poder e deixou os seus apaixonados. Aqui o primeiro nome que eu pego aqui é de Park Chung-hee. Na Guerra da Coreia, os Estados Unidos e a Coreia, né? A Coreia se dividiu ali, ficou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, como todos sabem. E isso prevalece até hoje. A Coreia do Norte, todo mundo sabe que ela é tirana, mas pouca gente sabe que a Coreia do Sul, ela foi tirana até 1971. Park Chung-hee era o presidente da Tirana, que ele matou muita gente para permanecer no poder. Ele permaneceu no poder de 61 a 79, 18 anos no poder. Muita gente foi dizimada, porque era contrário ao regime, era contrário à pessoa. Mas, de acordo com o jornal The Korean Times, que é um jornal, principal jornal da Coreia do Sul, muitos coreanos enxergam o líder como um dos maiores presidentes de todos os tempos. Um cara que foi cruel, sanguinário, né? Pintou a Coreia toda de vermelho, do sangue derramado do seu próprio povo. Mas ele é visto como um dos maiores presidentes, por parte, não pela totalidade, por parte dos coreanos, dos sul-coreanos. Né? Causou males terríveis à nação, ao povo, mas ainda assim ele sai abraçado pelo povo, né? Tem um outro aqui, o Salazar. Salazar em Portugal, né? Ele governou durante a ditadura fascista, deixa eu ver até quando. Ele governou por 40 anos. Tanto Portugal quanto a Espanha entraram na Segunda Guerra Mundial porque estavam já na sua guerra civil, né? Onde estava sendo implantado a ditadura em Portugal, a ditadura Salazar, né? E, inclusive teve apoio de Adolf Hitler, né? Se não me engano também do Mussolini. Então ele matou muita gente. Portugal é um país pequeno, de população pequena, foi uma ditadura terrível, fascismo, né? Todo fascismo é horroroso, mas esse chegou a extrapolar. E foi um período marcado por perseguições políticas, tortura, autoritarismo, parecido inclusive com a ditadura militar no Brasil, que muita gente ainda tem saudade, né? Mas no dia do aniversário dele, muitas pessoas vão no túmulo dele, né? É igual a gente vai aqui no pessoal do Brasil, vai no túmulo do Raul Seixas, de outros, né, outros ídolos que morreram, né, do Renato Russo e tal, deles Regina, não, eles vão lá no túmulo do Salazar. Explica isso como, né? É aquela explicação que eu dei no início. Poderia ter causado males maior, mas não causou. E no final eu vou fazer um comentário mais sobre isso. O outro foi o Francisco Franco, que também, né, era vizinho ali de Portugal, da Península Ibérica. A Espanha e Portugal entraram nesse regime fascista praticamente ao mesmo tempo e teve praticamente a mesma duração.
E também teve a influência do Hitler da SS nazista, que também apoiou em alguns momentos, para que a ditadura se consolidasse na Espanha. Matou também muita gente e, olha, muita gente até hoje na Espanha acredita que as atitudes do Francisco Franco, foram atitudes corretas. Infelizmente, gente, na França, desculpe, na Espanha, tem um fascismo ainda corre solto ainda. A França tem problemas internos terríveis também, a Espanha, desculpa, que precisam ser resolvidos, né? Problemas políticos, separatismo e tudo mais. E isso favorece até a proliferação desse tipo de atividade, né, de atividades fascistas e tal. Um jornalista há pouco tempo que estava criticando não me lembro qual jogador agora, mas acho que foi aquele que jogou no Flamengo, por dancinha, por dançar e tal. A dança é manifestação popular e muitos brasileiros até criticam, não, esse negócio de dancinha, os caras, não, eu acho bacana isso. Vai lá, faz seu gol, vai dançar. Vai mostrar a cultura do seu povo através do samba, através do funk, que muita gente não gosta, mas o funk nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro e São Paulo já está se tornando cultura, já é cultural. Deixa o povo dançar, cara. Mas eles não gostam disso, por quê? Porque isso mostra, é uma manifestação popular que eles tentam impedir, porque tem o seu fascismo intrínseco já na sua cultura. Então a cultura, se o cara dançasse lá, não, eu fiz um gol, vou dançar aqui, sei lá, a morte do cisne, tava tudo bem. É uma cultura branca, mas como uma cultura negra, dançar lá o funk, dançar o samba, dançar a cúmbia, que hoje também já virou cultura na América do Sul, em toda a América, né, Latina, os povos latinos da América, desde o México até o Chile e a Argentina, né, não passou muito pelo Brasil a cúmbia, mas é uma dança que já se popularizou nesses países. Vai dançar, cara, fez seu gol, vai dançar, vai mostrar a arte do seu povo, né, que isso só pode ser impedido, a arte de um povo, a cultura de um povo, só pode ser impedida por uma ideia fascista, por uma ideia ultranacionalista, né? Então a Espanha ainda vive isso. Jogaram inclusive uma vez uma banana para o jogador brasileiro, esqueci agora o nome do lateral direito que jogou agora na Copa da Seleção. Meu Deus, Daniel. O Daniel Alves jogaram uma banana para ele, ele pegou a banana e comeu. O cara é idiota, em vez de pegar a banana e jogar para o público de volta, eu tomaria expulsão, mas jogava a banana para eles. Pegou a banana, comeu e bateu o escanteio. Tal. Não teve reação nenhuma, assim como não reage hoje para as atitudes fascistas que também acontecem no Brasil. Né? Então esse foi o Franco. E houve a ditadura dos coronéis na Grécia, entre 67 e 74. Foi uma ditadura mais curta, né? 7 anos ali. A Grécia sofreu com a implantação de uma ditadura militar de direita, comandado por juntas militares, semelhantes à do Brasil, formado por coronéis. Né? O período ficou conhecido por sua constante repressão, a mesma coisa, assassinatos, torturas e tal. Foi uma época difícil no mundo, não foi só no Brasil, não. Né? Estupro e tortura sexual foram métodos utilizados pelos torturadores. Estupro e tortura sexual. Torturas sexuais foram utilizados por eles. E o povo, apesar disso, né, publicado no jornal Metron Analysis, em 2013, revelou que quase 1/3 dos gregos preferem o país sobre a ditadura. Hoje a Grécia vive na democracia, mas 1/3 do gente. No Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, seria 60 milhões de pessoas apoiando. Parece grave e é. Né? Ferdinand Marcos, esse foi a ditadura Marcos na Filipinas. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez não tenha sido nesse caso, mas acho que foi. A mulher dele, quando eles fugiram, saíram da Filipinas, eles foram para os Estados Unidos, a mulher dele levou uma coleção enorme de sapatos. Eu acho que foi a mulher dele, sim. Esse presidente foi responsável pela morte de 3 mil pessoas, torturado 35 mil e pela prisão de outros 70 mil. Né? Foi terrível também a situação nas Filipinas e uma corrupção horrorosa. O cara levou muito dinheiro embora quando fugiu, né? Mas as pessoas adoram ele porque diz que ele salvou as pessoas, o país do comunismo. Bom, a gente tem que dizer aqui que ninguém está em defesa do comunismo, ninguém está em defesa de socialismo, ninguém está em defesa de direita e de esquerda. Não, a questão aqui desse vídeo não é essa. É de falar que existem tirania
tanto na direita quanto na esquerda, e a gente vai até ver isso aqui mais à frente, né? Erich Honecker foi presidente da Alemanha Oriental. Para quem é muito novo, eu não sei como é que está sendo ensinado isso nas escolas, né? Para quem é muito novo, até 89 existia duas Alemanhas, Oriental e Ocidental, e isso foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Porque quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Alemanha estava tomada pelos americanos, pelos os soviéticos, né? E a Itália, a França também estava lá, a Inglaterra também estava lá. Então, dividiram o país. Não, metade é minha, metade é sua, mais ou menos isso que aconteceu. Não exatamente assim, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. A parte oriental ficou sob o comando dos comunistas, né, dos socialistas e comunistas, e a parte ocidental ficou por conta dos capitalistas, no caso dos Estados Unidos, né, e os comunistas seriam a União Soviética e tal. E o Erich Honecker, ele foi presidente pelo lado oriental da Alemanha, então comunista, né, e governou até 89, que foi quando o muro caiu. Foi marcado por intimidação de oponentes, censura das pessoas que moravam na região. Também torturas, também assassinatos. Se você fosse pego tentando pular o muro para o outro lado, você seria preso. Se não conseguisse te prender, te mataria. E essa era a ordem, né? E os alemães orientais, eles viveram sob essa pressão. Isso dentro de Berlim, né? Berlim foi dividida. E foi assim, uma perseguição terrível, mas muitos alemães que viviam naquela época no lado oriental, que vivem talvez até hoje, preferem ainda a ditadura do Erich Honecker. Achavam que era mais seguro, que não tinha, né, evidentemente, os problemas sociais que todo o país muito grande como a Alemanha tem. Né? Isso não é só um privilégio do Brasil. Os Estados Unidos tem muitos problemas sociais a ser resolvidos, a Alemanha também tem, a Inglaterra também tem, todos os países têm. Né? Uns com maiores intensidades, com maiores urgências, e outros menos, mas todos têm. Então, a grande reclamação é que hoje eles estão com esse problema e que naquela época não tinha. Na verdade, isso é um pouco de desculpa para defender aquilo que é indefensável. Eu gosto muito de usar essa coisa de defender o indefensável, porque é mais ou menos isso. Vamos para um outro aqui. Suharto, esse é bom também, hein? Suharto comandou a Indonésia de 67 a 98. 31 anos, 31 anos de ditadura, de tortura, de assassinatos, de corrupção intensa, né? Ele ainda ordenou a morte de, está dizendo aqui, 500 mil pessoas. 500 mil pessoas é muita gente. 500 mil pessoas. É muita gente. No massacre na Indonésia, que aconteceu entre 65 e 66. E ele justificou esse genocídio pela tentativa de evitar o comunismo também. Né? Olha, vou te livrar do mal, vou matar você porque o outro mal maior não venha. E aí sai matando. Mas também saiu aplaudido pelo povo, o povo tem saudade até hoje. Isso parece ser normal, né? E é normal. Sempre há seguidores daquilo que é ruim. Por ter o mesmo tipo de pensamento, ou por saber que isso aconteceu com os outros, não aconteceu comigo, então tá muito bom, tá muito bom. Tem um fato muito curioso que acontecia na Idade Média, onde a igreja perseguiu muita gente que desviava um pouco do catolicismo, né? A igreja perseguia, matava, botava na fogueira. E chegou uma época em que as pessoas, para ficarem bem com os inquisitores, entregavam um vizinho para ficar bem. Não tinha nada contra o vizinho, e ela entregava um vizinho, não, quero ficar bem com essa gente, eu entregava um vizinho, e às vezes era mentira o fato. Mas eu queria ficar bem com o Estado, eu queria ficar bem já que o Estado e a igreja estavam juntos. Eu queria ficar bem posicionado, então eu ia lá e entregava as pessoas e ficava bem com eles. E às vezes o vizinho, só por eu ter brigado com um vizinho e tal, eu ia lá e entregava também, era tranquilo isso. Eu queria fazer parte daquele sistema. E assim, que essas pessoas às vezes apoiam isso porque os males não aconteceram com eles. E às vezes até aconteceram com um familiar e tudo, mas isso acaba sendo esquecido. Como
foi esquecido no Brasil. 700 mil pessoas morreram por negligência do presidente da República, mas muitos parentes desses 700 mil, pode ter certeza que talvez até estiveram lá em Brasília, nesse quebra-quebra em defesa da permanência do presidente no poder. Esse foi o Suharto, da Filipinas. Um outro que eu separei aqui, que é muito clássico, ele costumava fazer motociatas, né? Era também tirando mal educado com jornalistas, odiava comunista, odiava sindicalista. Eu estou falando do Mussolini, tá, gente? Não traga coisa para o Brasil, não. Era o Mussolini, Benito Mussolini. O italiano que começou seu processo de fascismo, criou praticamente o fascismo, lá no começo da década de 20 do século passado. Né? Ali a luta dele começou contra sindicalistas, socialistas, anarquistas, comunistas, estrangeiros, enfim, ciganos, religiosos. Inclusive a questão do religioso, ele tem eu tenho até um livro aqui que fala sobre isso. Ele teve uma cena lá, né, na história dele com o Papa Pio XI, né, que a Itália tem esse formato hoje, mas até o final do século XIX, no meados do século XIX, a Itália era dividido, né, eram vários reinados diferentes e tal. Então a Itália se uniu e criou a nação Itália, né? No entanto, o Vaticano ficou isolado. Até hoje o Vaticano não pertence à Itália, o Vaticano é livre. E o medo que o Pio XI tinha era de que o Mussolini anexasse o Vaticano à Itália. E aí começou a fazer concessões, né, pelo próprio medo, né, foi chantageado por isso. E aí acabou a igreja, através do Pio XI, se aproximando, não participando, não é isso que eu estou falando, se aproximando bastante do fascismo. Mas ainda assim, Mussolini de vez em quando mandava alguns dos seus bater num padre aqui, chutar a cara de uma freira ali e tal. O ataque de vez em quando acontecia, né, e era uma relação muito, muito tensa com o Vaticano. Mas eu tenho um livro aqui, deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui é um dos melhores livros que eu li. Ele conta muito bem essa história do Papa e Mussolini, onde o Papa teve até uma certa habilidade para lidar com Mussolini, mas também saiu manchado um pouco na história. Né? E Mussolini foi terrível. Mussolini foi parceiro do Hitler e do Hirohito. Hirohito era o imperador japonês. Foi parceiro do Hitler e Hirohito na Segunda Guerra Mundial. O grande terror da Segunda Guerra Mundial foi causado por esses três, né? E mais alguns associados, a Tchecoslováquia e tal, a Áustria, né? Também, enfim, o Império Austro-Húngaro também estava envolvido nisso tudo. Tal. É uma história mais intensa, mas eu estou falando só hoje do Mussolini. Então, foi terrível para o país. Pô, o Brasil entrou na guerra para ajudar a libertar a Itália disso. Né? Os nossos pracinhos foram lá em Monte Castelo, Colóquio. Enfim, mas o povo ainda abraça o Mussolini. Lembro das motociatas, né? Não sei se tinha cartão corporativo lá, né? A imagem dele é respeitada por muitos até hoje. Isso é muito lamentável, mas isso é um fato. E a Itália também vive uma onda de fascista, tanto que uma prefeita de uma cidade chamada Glara, eu não me lembro agora o nome dela, dessa prefeita, ela deu a cidadania a Bolsonaro. Tem uma admiração pelo fascismo. Aliás, ela se declara como extremíssima direita, né, e de apoio ao presidente Bolsonaro. Lá na Itália estão querendo caçar a cidadania que ela deu para Bolsonaro. Né, e eu acho que eles vão caçar. E o primeiro aqui que eu separei, muita gente está esperando que seja o Adolf Hitler, não é o Stalin. E aí é que eu falei para você, o autoritarismo, ele não é ruim só quando ele é de direita, não. A gente aqui não defende o autoritarismo de esquerda, não. A gente defende a democracia. Isso eu quero deixar bem claro. E Stalin, ele matou... Eu acho um pouco de exagero no que está escrito aqui, né, no que eu pesquisei, mas os historiadores apontam para cerca de 20 milhões de pessoas. Eu não sei se isso é real. Mas ele matou muita gente.
né? Ele tinha alguns amigos que ajudaram na Revolução Russa e que ele assassinou. Existe uma suspeita que o Lenin morreu envenenado por ele. Lenin morreu, se não me engano, com 53 anos. Lenin também foi um dos autores da Revolução Russa, um dos ideólogos, né? E morreu com 53 anos de arteriosclerose. Me parece que isso não é uma doença muito comum em pessoas tão novas, né? E acredita-se que foi envenenado. Outro também que participou de toda a ideologia socialista na Rússia e na União Soviética foi o Trotsky, Leon Trotsky. Que, aliás, eu tenho uma simpatia enorme pelo Leon Trotsky, né, que não foi tirano, ele foi um ideólogo de todo o processo, né, e foi perseguido, passou a ser perseguido pelo Stalin. Trotsky fugiu para o México, já estava até exercendo uma certa influência na esquerda do México, uma esquerda pacífica, como era esse o propósito, né, tal, e foi assassinado com um machadinho desse de quebrar gelo, né, por um agente da KGB, que é a Polícia Secreta Russa. Eles acharam o cara lá no México e mataram o cara. É claro que esse assassino foi preso, e é lógico que esse crime também ficou na conta do Stalin, além de outros mais, né? Ele mandava muitas pessoas para a Sibéria lá, e muita gente morreu no deserto de gelo da Sibéria. Foi uma coisa terrível. Aí muitos me perguntam, o Hitler não está aí? Não. Eu estou falando daqueles, e esse é o caso do Stalin, que eu estava esquecendo de dizer, que ele ainda é adorado depois de tanta crueldade que cometeu. Ele ainda é adorado por uma boa parte da população. Todos esses que eu falei foram adorados, são adorados até hoje pela população. O Hitler também mas é uma quantidade muito menor. Eu posso até garantir que são muito poucos os alemães que aprovam o que o Hitler fez, mas naquela época, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os próprios alemães se questionavam, não, gente, isso é mentira, ele não cometeu essas atrocidades todas, isso aconteceu no território deles, né, ali na Europa, né, e terminou na própria Alemanha, invadida, né, mas ele fala, não, isso não é mentira, isso é coisa dos americanos que querem tomar a nossa liberdade, que querem colocar aqui o seu imperialismo e tal. O Hitler não fez isso, mas isso foi só naquele momento. Depois as pessoas começaram a compreender e viram a gravidade da situação, né? Qual a semelhança que isso tudo tem a ver com o nosso presidente? É que apesar de tanta tirania, eles acabam tendo seguidores. E isso por quê? Porque os males, às vezes, não aconteceram comigo, mas sim com outros. O que acontece no Brasil? A gente vê, por exemplo, negros apoiando o Bolsonaro. Bolsonaro é racista, ele nunca negou isso. Mas aí o negro apoia, não, eu apoio o presidente porque ele é homofóbico, eu também não gosto de gay. Aí tem gays que apoiam, aí o gay, você pergunta pro gay, por que você apoia o Bolsonaro? Aí eu falo, não, é porque eu sou misógino, o Bolsonaro não respeita, não gosta das mulheres, eu também não. Então, aí eu me identifico com ele. Aí você vai nas mulheres, aí sabe, e vai ficando assim, tendo a admiração pelo mito, pelo ódio em comum que eu tenho com ele. E aí eu acabo sendo vítima disso também, mas não me importa tanto assim não. O problema é que ele não gosta daquilo que eu não gosto, então eu acabo me aliando a ele. Eu sou amigo dele porque nós temos os mesmos inimigos. O meu nome é Wallace Barbosa, eu espero que vocês tenham gostado dessa rápida explanação sobre o que é a tirania e o que fazem seus seguidores, né? Eu espero que vocês deem um like, caso vocês tenham gostado, compartilhem e se inscrevam no canal. Meu canal precisa crescer e só vai crescer com a inscrição de vocês, com o like de vocês, com os comentários de vocês. Hoje é sábado, pela manhã, eu desejo a todos um bom fim de semana e um grande abraço.